Memória Viva, hoje conversando com o professor Ney Marques Fonseca. Durante o intervalo, e impactado um pouco pelas afirmações do Dr. Ney a respeito da volta de doenças, né, e consequência de de notícias, de mitos a respeito das vacinas, a professora Jussara muito corretamente chamou a atenção de que tem uma obra a respeito dessa história e ela tem uma questão também sobre esse livro do Dr. Ney, o senhor participou também dele com depoimentos. Ele conta a história do Hospital de Pediatria da UFRN. E revendo alguns trechos, depoimentos de vários personagens que o Dr. Ney colocou bem nessa história, e o professor Heriberto comenta na época, na década de 50, colocando que a preocupação que o Krupp estava matando muitas crianças aqui no Rio Grande do Norte, que precisava reforçar a vacina, como é que pode uma vacina disponível, e a gente hoje vivencia, décadas depois, um problema semelhante. Quer dizer, precisamos reforçar um pouco mais a questão da educação em saúde, motivar os pais, fazer umas campanhas educacionais em saúde para que a gente possa melhorar isso, né? Sem dúvida. Jussara, e agora me ocorreu, professor, também uma fase da nossa vida, digo nossa porque nos envolveu a todos, que foi a passagem do Projeto Hope aqui por Natal. Né? Essa é uma página memorável da medicina norte-riograndense. Para quem não conhece essa história, foi um projeto iniciado ainda quando o Dr. Onofre era reitor da universidade. Esse projeto Hope era um projeto de um navio escola, um hospital, era um navio hospital, e ele ficou ancorado aqui no Porto de Natal durante quase um ano, no ano de 1972. Eu cheguei em 69, quer dizer, eu fazia 2 anos que eu estava aqui na universidade. E foi a experiência coletiva de maior repercussão na medicina, não só do Rio Grande do Norte, mas do Nordeste. Né? Eu digo sempre que, para mim, particularmente, foi como estagiar num hospital americano durante quase um ano, sem sair de casa. Porque o navio estava ancorado aqui no porto, não é? Era um navio com cerca de 110 leitos, quer dizer, um hospital de um porte interessante, onde ocorriam cirurgias que nunca haviam sido realizadas em Natal. A cada 2 meses, toda a equipe médica do navio era trocada, eles iam de avião, chamavam os rotators, os rotativos, não é? E aí eu tive a oportunidade de conhecer vários pediatras com quem mantenho uma amizade até hoje, não é? E imagino que os vários profissionais da área aqui na cidade, todos mantiveram esses laços de amizade. Então, esse projeto, ele teve uma profundidade, uma capilaridade, uma repercussão que até hoje a gente ainda colhe resultados. E, infelizmente, eu tenho falado repetidamente isso, não existe muita coisa escrita sobre essa permanência do Hope. Então, eu acho que quem gosta de história, esse é um belo assunto para que ele seja melhor explorado, melhor estudado, porque, inclusive, o Projeto Hope ele ainda existe hoje em dia. Ele tem um escritório central em Washington, nos Estados Unidos, não é? Eu mantenho contato com eles. E eu acho que é um material muito fértil para que a gente volte, quem participou dele, a não deixar que isso se perca no tempo, porque foi uma página também muito bonita aqui da medicina norte-riograndense. E vinha um paciente de todo o Nordeste para se consultar com a equipe do Hope, não é? Eu lembro bem que os médicos eles vinham pela manhã, ficavam conosco no hospital universitário, onde era o departamento de pediatria, e à tarde nós íamos para o navio, onde fazíamos os rounds e as visitas médicas com os pacientes hospitalizados, que eram pacientes mais selecionados, casos mais complicados, e foi uma vivência notável. E desse projeto nasceu minha amizade com o Dr. Boris Duncan. O Boris Duncan era um pediatra, professor universitário da Universidade do Arizona, que veio comandar. Quando o navio foi embora, ficou um dirigente tomando conta de todos os projetos que continuavam, e o Dr. Duncan veio dirigir esse projeto. E fizemos uma amizade muito sólida. Ele é meu compadre, um filho meu que se chama Ney Marques Fonseca, filho, nasceu naquela ocasião e Duncan foi convidado para ser o padrinho dele e nós mantemos essa relação de amizade até hoje. Recentemente ele veio aqui a Natal, passou uma semana comigo,
me visitando, e foi homenageado pela professora Ângela, reitora da universidade, com uma placa comemorativa dos 60 anos. E até hoje o Dr. Duncan ainda nos ajuda, ele é um pesquisador atuante nos seus 85 anos de idade, não é? Grande jogador, grande tenista, não é? Sempre andou de bicicleta e a pé. Eu lembro-me que quando eu ia visitar ele, quando eu ia estudar lá na Universidade do Arizona, que ele me convidava, eu saía, eu ficava na casa dele e a gente ia para o hospital de manhã, eu ia dirigindo o carro dele e ele vinha pedalando a bicicleta dele atrás, né? Por isso que ele mantém o corpo de bailarino que ele tem até hoje, né? E uma saúde de ferro. E eu morro de inveja quando todo dia de manhã ele me diz que não toma nenhum comprimido e minha mão, eu tomo uma mão cheia de comprimido. Mas Duncan é uma pessoa que amiga de doutora Zélia, de doutora Jussara. Eu estive lá na universidade 2 ocasiões, uma por 3 meses, fazendo uma especialização e outra por 1 mês. Realmente ele é essa pessoa encantadora. E ainda em cima de vacina, Ney, eu costumo muito dizer aos alunos que se existe no Brasil um sistema sério, fidedigno, que se a população pode confiar, é o sistema de vacina. Não tem vacina fraudada, não tem vacina ludibriada, nenhuma indústria conseguiu manipular. Então, falo sempre aos alunos, olha, o Ministério da Saúde, se existe uma coisa séria, é a vacina. Você concorda comigo? Inteiramente. O Programa Nacional de Imunização é o mais amplo do mundo inteiro. O nosso programa público, eu estou falando do público, não é do privado. Então, é um dos setores na rede pública do governo que conseguiu ficar de fora de toda a politicagem que envolve os ministérios. Todo ministro entra sai ministro, entra ministro, sai ministro, partido tal, dessa, como é que eles chamam? Essa administração em que os partidos é quem indicam os indivíduos que vão para os cargos, não é? Como é que ele chama? É presidencialismo de coalizão. Para garantir a governabilidade. Felizmente, isso não afetou a área de imunização. Eu acho isso uma bandeira. E nós devemos realmente nos orgulhar do nosso programa, não é? Mas mesmo assim, você vê, esse problema do sarampo agora veio por conta da Venezuela. Os imigrantes, as crianças venezuelanas que não tinham vacinação, trouxeram o sarampo, mas encontraram aqui algumas crianças que não estavam vacinadas. Então, isso é inadmissível. Então, a gente aproveita esse programa para fazer um apelo a que as pessoas realmente valorizem as vacinações. E é triste constatar essa coisa meio medieval de combater as vacinas, né? Isso é loucura, isso é loucura. Aliás, o mundo hoje é cheio assim, as pessoas para aparecer fazem qualquer negócio. Por falar em mundo, doutor Ney, queria retornar um pouquinho ao doutor Duncan, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque conhecia de livros do senhor contar, mas o senhor conseguiu trazê-lo a Natal, né? Foi uma experiência muito bacana. E assim, o senhor me disse que ele era uma pessoa especial, mas assim, ultrapassou as expectativas, porque ele tem uma história em cima da pediatria muito bonita, né? Que é inspiradora mesmo. E na ocasião o senhor foi homenageado também, junto com a reitora, e doutor Kleber Moraes, que hoje é o presidente da EBSER, que gerencia todos os hospitais federais, universitários federais, junto com o professor Estênio, que é diretor do superintendente do Onofre Lopes. O senhor foi também homenageado e eu gostei muito de uma frase que ele utilizou para apresentar o senhor como o encantador de crianças, né? O doutor Estênio? Não, o professor Ney, Kleber Moraes colocou o doutor Ney como, muito propriamente, né, como um encantador de crianças. Eu acho que ele encanta não só as crianças, mas os adultos também, né? Nós, as mães, as famílias, né? Isso é muito... Obrigado, ele é um inspirador, né? Eu queria, assim, só para agradecer também a oportunidade que o senhor deu para essa geração nova de pediatras ter um contato com essa história, porque Selma, que escreveu, a enfermeira nossa, que escreveu toda essa tese dela de dissertação de mestrado,
sobre essa história, também conta a experiência do Hope. E assim, a gente ficou muito feliz por o senhor ter nos dado a oportunidade de resgatar a história, né? Muito lindo. Ele é um homem importante. fantástico, realmente. Eu consegui, na ocasião, ele recebeu o título de cidadão natalense, não é? Eu articulei, e quando ele foi embora, ele saiu levando o título de cidadão natalense. Veja que ele passou só 3 anos aqui em Natal, mas marcou profundamente quem conheceu ele. Antes que a gente encerre, eu acho que a gente está chegando próximo do final, eu queria falar um pouquinho também da minha vida sobre a minha participação associativa, como a gente chama, não é? Logo que eu cheguei aqui em Natal, os pediatras trabalhavam cada um isoladamente, não havia uma sociedade de pediatria local. Então, eu, no meu fervor juvenil, tive a ideia de sair chamando, e a gente criou a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, localmente, não é? Eu fui o primeiro secretário, mas o doutor Heriberto foi o primeiro presidente, e hoje a SOPERN, como é conhecida, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, é uma instituição muito atuante, não é? Eu tenho muito orgulho de ter participado na criação da SOPERN, não é? Tive o prazer também de me ligar à Sociedade Brasileira de Pediatria, da qual fui membro da diretoria, mas tenho ligações afetivas com as direções que aconteceram. Eles estabelecem a política nacional de pediatria, não é? E, mais recentemente, eu fui eleito para a Academia de Pediatria, Academia Brasileira de Pediatria, não é? Onde são pediatras assim mais experientes, é um número fixo, são só 30 membros no país inteiro, e eu tenho o prazer e o orgulho de participar dessa academia, assim como da Academia de Medicina aqui do Rio Grande do Norte, não é? Então, essa atividade associativa mantém a nossa chama acesa, nos obriga a nos atualizarmos sempre, porque a gente está sempre organizando reuniões, não é? E eu faço um apelo para quem exerce qualquer tipo de atividade na pediatria ou em outras instituições, em outras áreas da atividade humana, que procure ter essa participação societária, associativa, porque é muito importante para que a gente consolide a nossa prática, seja em que ramo de atividade for. Tem uma pergunta que não quer calar, por que essa paixão pela pediatria? Como o senhor elabora essa? Rapaz, olha, eu já nasci pediatra, porque minha mãe foi quem escolheu que eu ia ser médico, né? Antigamente era assim, né? Tinha que ter um padre, um juiz e um médico na família, né? E eu acho que foi mais a influência do meu tio, o Dr. José Marques, que optou por fazer pediatria. Isso, de certa forma, me induziu. E realmente o meu gosto pela criança, né? A criança é um ser, é uma dádiva de Deus, não é? Encantadora. E uma dádiva, um é presente quem do Senhor. mantém assim a esperança do amanhã, não é? Eu até me preocupo muito quando a gente, em plena campanha presidencial, como a gente está vivendo agora, muito pouco se fala na infância. Quando é na infância que existe o futuro de uma nação. E, infelizmente, as nossas crianças estão jogadas aí ao léu, sem creche, sem escola de qualidade, perambulando pelas ruas, né? E quando a gente sabe que os 1000 dias de uma criança, 1000 dias é quando você soma o dia da gestação, o período os dias da gestação, os dias do primeiro ano de vida e os dias do segundo ano de vida, isso totalizam 1000 dias. 1000 dias. Essa é a base onde a gente pode trabalhar e fazer um cidadão completo. E que isso falha tremendamente na nossa nação. Então a gente não sente uma preocupação séria em se trabalhar nesse pessoalzinho, não é, que é o futuro do nosso país. A gente fica muito triste, porque apesar da gente bradar e a gente falar nisso há anos, os resultados são muito... recentemente um presidente prometeu construir não sei quantas creches no país, largou o mandato, não construiu absolutamente nada, e a gente sabe que na criança abandonada, na criança que não tem afeto, que não tem carinho, na família desestruturada, reside a grande força motriz que dá margem a essa violência terrível que assola nosso país, não é? Então, o meu apelo assim, final, a gente já está próximo é que a gente realmente procure investir na criança com uma visão mais de futuro e olhar com uma atenção maior para esses pequenininhos. A produção me avisou que eu tenho 2 minutos, então eu queria que em 1 minuto o senhor falasse de Genário, de seu pai. Papai foi um cara fantástico, viu? Marcou muito. Ele era um homem muito empreendedor, não é? Um excelente pai, um trator para trabalhar, não
não é? E eu fico muito feliz em ver que ele contribuiu fortemente para a criação e consolidação da universidade, né? Incompreendido por alguns pela sua maneira muito agressiva de que quando queria uma coisa ele tinha que conseguir, mas foi assim que ele construiu uma bela história e eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Agora o futuro, me fale um pouquinho nesse 1 minuto final dos seus filhos. Olha, eu tenho uma família muito bonita, não é? Adoro meus filhos, já tenho 5 netos, não é? E 6 netos, estava contando aqui, já ia ficar pulindo Lucila, a mais novinha, que é o xodó da família, né? 6 netos e sou muito feliz com eles, né? Tive 5 filhos com minha esposa, Silvinha, que eu não tinha falado agora, que foi a grande felicidade da minha vida, foi ter cruzado meus caminhos com ela, né? A quem eu dedico todo o meu carinho, meu amor, não é? Passamos recentemente por uma dor muito grande com a perda de um filho inesperada, Neizinho, né? Que está aqui conosco, certamente, nos acompanha sempre. E eu sou muito feliz e acho que a família realmente é o esteio da sociedade e tudo que a gente puder fazer para consolidar cada vez mais a família, o sentimento de família, é por aí que vai a construção de uma nação. Professor Ney, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo no Memória Viva. Queria também agradecer. Professora Zélia, professora Jussara, muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo. E assim terminamos mais uma edição do Memória Viva, hoje conversando com o professor Ney Marques Fonseca.